بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Não podemos deixar antes da aula de citar os nossos irmãos em Gaza, na Palestina, o que estão sofrendo esse genocídio cometido pelo mundo, na realidade. Aqueles que estão atacando, aqueles que estão apoiando, aqueles que estão quietos, todos estão na mesma participação. Somente a pessoa que está ajudando é aquela que não está aceitando, está agindo de uma forma ou de outra, através da ajuda financeira, através do du'a, através de qualquer tipo de ajuda, através da mídia. Sim, essas pessoas, inshallah, que estejam junto com esses nossos irmãos. E cabe a nós esses dias sabermos que nós aqui no Brasil, poderemos ajudá-los de muitas formas. Dentre elas, nós sabemos que a vitória, quando ela vem, porque a causa deles é uma causa islâmica, uma causa religiosa, não é uma causa normal. A Palestina é uma questão religiosa, e ali até as pessoas que estão combatendo por uma causa religiosa também. Nós falamos que nós também, Allah subhanahu wa ta'ala, já que citou aquele local no Alcorão, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou também os hadith que nós já falamos, demonstra que sim, é uma causa religiosa que ambas as partes estão ali, e os nossos irmãos naquela questão, isso faz parte de todos nós estarmos apoiando eles, porque não é somente uma causa palestina, não, é uma causa islâmica. Isso significa que todos nós aqui deveremos participar. A maior participação que nós poderemos fazer é a gente estar com Deus, subhanahu wa ta'ala. É que nós deveremos estar com Allah, subhanahu wa ta'ala, na nossa vida cada vez melhor, mais próximos, porque isso traz a vitória para eles. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: In tansurullaha yansurkum. In tansurullah, se vocês Nasr quer dizer que se vocês derem a vitória a Allah, Allah dará a vitória a vocês. Como é que nós vamos dar a vitória a Allah? De estarmos sempre agindo de acordo com o que Allah subhanahu wa ta'ala determina na nossa vida, de fazermos as práticas que Allah subhanahu wa ta'ala determinou dentro do Corão, de fazermos as práticas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ordenou no Corão. Por isso que Salah ad-Din, quando ele foi conquistar das cruzadas a Palestina, Beit al-Maqdis, Jerusalém, naquela época ele preparou um grande exército, e esse exército que o Salah ad-Din preparou, durante a noite ele ia nas tendas do exército para ver a posição dele, se realmente a gente merece a vitória ou não. E ele via a maior parte dos soldados que estavam junto com ele, a maior parte dos muçulmanos que estavam ali participando, durante a noite, um deles estava rezando, o outro recitando o Corão, o outro chorando, o outro suplicando. E o Salah ad-Din, ele disse: é desse lado que vem a vitória para nós. Enquanto que tinham os outros lados das tendas e dos muçulmanos que estavam ali, estavam dormindo. E ele disse: daqui que vem a derrota. Então a derrota vem das pessoas que não querem saber. Olha, para mim não interessa, para mim aquilo lá é uma coisa particular. Aí que vem a derrota. Por isso que Salah ad-Din, ele disse: aqui vem a vitória através dessas pessoas, e daqui que vem a derrota, porque essas pessoas estão distantes de Allah. Então nós deveremos fazer com que a vitória esteja com os nossos irmãos, mesmo estando aqui. Também com o nosso du'a, com a nossa ajuda, e nós já falamos na aula passada, para a gente espalhar isso nas nossas famílias, para os nossos filhos, para fazer com que eles também participem disso. Isso é importante, para eles saberem que tem uma causa ali. E Allah subhanahu wa ta'ala parece que está escolhendo aquelas crianças que estão morrendo para nos mostrar quanta hostilidade, quanta agressão, o genocídio que está acontecendo. Isso não é normal. Essas pessoas não são terroristas, não são batalhadoras, não são... Mas sim,
isso é uma questão por causa da religião deles, por causa que essas pessoas que estão agredindo essas crianças, elas não têm a moral, elas não têm o que esconder dentro do íntimo delas, porque elas estão tendo o apoio do mundo, infelizmente. Só que nós sempre temos aquelas pessoas justas que colocam as suas palavras, que estão com Allah subhanahu wa ta'ala, esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala dê a vitória rápida para os nossos irmãos palestinos e que derrote todos os inimigos e injustos, inshallah. Uma pessoa pode perguntar, mas é muita crueldade a gente olhar, tem pessoas que não tem mais assim, né? Fica olhando aquelas imagens e a gente fica meio chocado, né? Sempre nós temos que estar lendo o Corão. O Corão sempre ele nos dá muitas respostas para muitas questões que nós vivenciamos. Tá? Então o Corão ele vive conosco no dia a dia. O Corão ele foi revelado há 14 séculos, mas o milagre do Corão ele é contínuo até o dia do juízo final. E quando você lê o Corão, parece que Allah subhanahu wa ta'ala está revelando esses versículos nesse momento para nos mostrar algo, para confortar os nossos corações, para mostrar aonde que nós estamos, por que está acontecendo isso. Subhanallah, hoje eu estava lendo numa das suras no Corão, na Surat Muhammad, alayhi salatu wassalam. Já logo no comecinho, há os versículos que, subhanallah, eles dão a pergunta e a resposta para nós dos fatos de hoje. Como se a gente estivesse falando, né? لماذا لا ينصرنا الله فورا وهو قدير? Por que Allah nos dá a vitória logo? E Ele tem o poder, sahih? Allah tem o poder de acabar com isso de uma hora para outra, né? Allah subhanahu wa ta'ala ele responde para nós na Surat Muhammad quando ele fala ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. Subhanallah, esse versículo fala uma coisa assim, te dá uma resposta que você fala subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala realmente a determinação dele é isso. Ele disse ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. Se Allah quisesse, poderia intervir contra eles e ter a vitória para vocês e acabar com eles da maneira que acabou com muitas nações anteriores a nós, facilmente. O povo de Ló, o povo de Noé, aqueles povos que Allah subhanahu wa ta'ala destruiu eles porque eles eram pessoas incrédulas. Tá? Mas por que Allah subhanahu wa ta'ala não destrói essas pessoas, esses inimigos, enquanto a gente vê na nossa frente essa crueldade? Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, se Allah quisesse poderia intervir contra eles, mas para vos testar com outros. لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. Allah irá colocar o teste entre vocês e essas pessoas. Qual que é o teste? O teste para nós, para saber se nós somos firmes na religião, se nós suportamos de sermos pessoas defensoras da religião, porque qualquer pessoa pode falar que é crente em Allah, só que na hora do teste, aí que Allah subhanahu wa ta'ala ele vê dentre nós, e para nos mostrar, para nós mesmos sabermos quem que é o hipócrita e quem que é o muçulmano, quem que é o incrédulo e quem que é o crente em Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele coloca essa situação que nós estamos vendo. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. Allah irá colocar teste entre vocês e eles. Eles, qual que é o teste deles? Allah subhanahu wa ta'ala, nós sabemos o preparo no fogo do inferno para os injustos. Quando você lê no Corão, você fala, subhanallah, como uma pessoa pode suportar tanto castigo no dia do juízo final? Para quem que Allah subhanahu wa ta'ala colocou esse castigo severo dentro do fogo do inferno? Como é que uma pessoa pode ser colocada ali para ser queimada naquele fogo eternamente e ter tanto castigo? Aí quando você vê essas atrocidades, essas pessoas matando tanta criança sem dó, destruindo hospitais, atacando mesquitas, atacando igrejas, matando mulheres, matando crianças, matando idosos, aí você vai parar e falar, realmente,
o que Allah preparou para esses incrédulos, para esses injustos no fogo do inferno, teria que ser dessa forma mesmo. Se não fosse isso, você iria falar, é injusto essa pessoa ser castigada no fogo do inferno com tanto castigo. Mas quando você vê essas atrocidades, você fala, é bem merecido esse castigo no dia do final. Tá, agora você pergunta, e essas crianças, e essas mulheres, essas pessoas que a gente vê chorando, morrendo, tendo aquelas atrocidades que o mundo inteiro está vivendo? Isso vem logo em seguida do versículo. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, aí você fala, وَمَا ذَنْبِ الَّذِينَ مَاتُوا. Por que essas pessoas que morreram, o que elas fizeram? Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. E aqueles que morrem pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. Allah jamais irá deixar as boas ações deles em vão. Ou aquilo que eles aguentaram, isso não vai em vão, né? وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. É uma pergunta e resposta que vem no mesmo versículo, na Surat Muhammad, acho que no versículo número 4. Basta você olhar lá e você vai ver uma pergunta e logo vem a resposta. O que significa isso? وَالَّذِينَ قُتِلُوا, aqueles que morrem pela causa de Allah, فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. Isso significa que Allah subhanahu wa ta'ala ele diz, e aqueles que são mortos no caminho de Allah, jamais fará perder suas boas ações. Eles serão recompensados por aquilo que eles tiveram de teste. Tá, o que vai acontecer com ele? Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, logo Allah os guiará e melhorará as suas situações. Aonde? No paraíso. Nós falamos sobre os mártires numa das aulas, que a primeira gota de sangue que desce do mártir já apaga todos os pecados dele. E ele jamais terá qualquer obstáculo pela frente da hora que ele morre até entrar no paraíso. E nesse mundo agora ele já tem o paraíso, diferente das demais pessoas que têm uma parte do paraíso quando elas morrem, se ele for crente em Allah. Diferente dos mártires, eles já estão no paraíso. E Allah subhanahu wa ta'ala citou isso no Coran, que eles não estarão junto com os mortos. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. E não pense que aqueles que morreram pela causa de Allah são mortos. Não. بَلْ أَحْيَاء. Allah disse, eles estão vivos. عِنْدَ رَبِّهِمْ. Não estão conosco aqui na terra, mas estão lá no paraíso, perante Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, logo os guiará e melhorará as suas situações e os fará entrar no paraíso que ele os fizera conhecer. عَرَّفَهَا لَهُمْ, que Allah indicou a eles. Até a língua árabe é tão ampla, subhanallah, que fala عَرَّفَهَا لَهُمْ. A palavra عَرَّفَهَا indicou a eles o caminho do paraíso e eles irão entrar. E tem no outro significado, عَرَّفَهَا لَهُمْ. عَرَّفَهَا لَهُمْ quer dizer que fez com que o cheiro, o odor do paraíso esteja preparado para eles. Nal-urf, que seria o cheiro agradável do paraíso, estará de encontro com eles ao entrarem no paraíso. Subhanallah. Então essas pessoas, à nossa frente nós temos dó delas, não poderemos aceitar. Allah subhanahu wa ta'ala coloca a gente em teste para ver qual que seria o nosso comportamento em relação aos nossos irmãos, a essas pessoas, se nós iremos ajudar ou não. Em relação aos incrédulos, Allah já preparou o local deles como injustos dentro do inferno, e eles verão aquilo lá, e isso é próximo. Em relação a essas pessoas que estão morrendo, Allah subhanahu wa ta'ala faz com que elas, nesse mesmo momento que elas morrem, elas entram no paraíso, diferente das demais pessoas que morrem naturalmente, e elas terão esse paraíso preparado para elas, e Allah subhanahu wa ta'ala, dentre o preparo do paraíso a elas, irá de encontro com elas ao entrarem no paraíso. No mesmo momento que elas morrem, aquele odor, aquele cheiro agradável que Allah preparou no paraíso e encaminhou eles para esse paraíso. Então sempre nós temos que estar junto com o Coran nessas situações
Leia bastante o Corão, se aproxime mais de Allah subhanahu wa ta'ala, coloque em prática os versículos do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sua vida.